O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com o seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos, amado povo de Deus, hoje a igreja celebra o apóstolo Santo André. E o evangelho, sem dúvida, não podia ser diferente, mas hoje, segundo o registro de São Mateus, a vocação de André. Antes de falar, seja do evangelho de segundo Mateus, ou de João, que nos dá alguns dados mais precisos, gostaria de começar pela primeira leitura. Nós estamos falando de evangelização. Nós estamos falando de anúncio do reino. E quando Jesus chamou os 12 apóstolos, tinha um grande propósito. O grande propósito que depois ele acaba manifestando na sua despedida: ide por todo o mundo, evangelizai, anunciai, fazei discípulos meus. Lembremos, esse todo mundo, segundo o nosso globo, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. São Paulo, quando escreve aos Romanos, que era o lugar mais distante e o capital do império, Roma, ele fala assim: é preciso confessar que Jesus é o Senhor. E ele insiste, é preciso confessar com a fé, com a boca, que se consegue a salvação. Todo aquele que nele crer não será confundido. E ele continua dizendo: não importa a diferença de judeu, grego, todos têm o mesmo Senhor. E se você que está em casa acompanhar, abrir o seu aplicativo da obra Evangelizar, que foi um passo tão significativo ter a liturgia diária, você vai ver no determinado versículo, o 14. E aqui para mim é um fato importante, pensando em Santo André e pensando nos apóstolos. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? Ele começa dizendo: é preciso proclamar com a boca, com a fé, com a vida, que Jesus é o Senhor. Essa é a nossa meta na evangelização. Mas alguém poderá dizer: como invocá-lo?
se antes crer? Como ouvir se não há quem pregue? Como pregar sem ser enviado para isso? Vou repetir. Você entende, meus irmãos? Eu sei que muita gente vai dizer que o Brasil é católico. Podemos até pensar, tá bom, o mundo é cristão, não é mais. Católico não é mais. Existem muitas áreas de evangelização para aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Eu não me canso de insistir nesse tema. E de muitos que precisam ser evangelizados de novo. Não sei se você percebe isso na tua família. Não sei se você percebe isso no mundo. Claro, nós somos frutos da evangelização, se você lembrar, claro, de nossos pais. Mas você lembra? Quem não lembra do padre Victor, que às 3 horas da tarde benzia água? Você lembra disso? Foi uma evangelização. Dos padres italianos, poloneses, que vieram para o Brasil e outras nacionalidades. Mas a impressão e a preocupação hoje é que às vezes nós nos achamos, está tudo bem, não está não. Eu fico pensando, tira a pandemia, mas eu fico pensando nas pequenas cidades. Eu quero que você faça um cálculo, meu filho. Desde uma cidade de 12 mil habitantes, quantos lugares tem na igreja e cabe? Quantos vão? Pensando numa grande metrópole, e as igrejas como ficam? Quantos batizados? Você vai falar, mas tudo é pandemia. Tá bom, meu filho, tudo é pandemia, mas e o casamento? Quantos são casados na igreja? Quantos são batizados? Crismas. Eu só estou provocando, porque muitas vezes a gente vai numa zona de conforto. De novo eu vou puxar para a família. Quantos da família não lê nem mais a Bíblia? Se você dá qualquer coisa de livro, de esotérico, um livro agnóstico, agora é forte o agnosticismo. Mais forte do que nunca. Tem muito católico lendo. Se você fala qualquer coisa, a pessoa acredita. Fala de Jesus Cristo, isso é coisa de velho. Isso é coisa de Carola, né? Corolla é um carro. Isso é coisa de beata. Mas aqui fica o apelo, a pergunta de Paulo. E se eu estou aqui todos os dias, se às vezes não celebro aqui por um outro compromisso, como hoje teria o encontro do clero, não fui por um outro motivo, encontro dos padres. Mas se você vem na igreja, se nós estamos com essa obra evangelizar, rádio, TV, você acha que isso não é cansativo? Você acha que 16 anos de rádio, de segunda a sábado, você já parou para pensar? Eu não estou reclamando. Mas por que a gente está insistindo? Que às vezes até leva o nome de pidão. Não paro de pedir associado. Não paro de pedir novos associados, que deu uma derrocada agora esses últimos meses, de novos associados. Por quê? Porque, meus irmãos, está aqui a palavra de Deus. Como crer se antes não ter ouvido falar dele? Como ouvir se não há quem pregue? E aqui eu jogo para os pais: como que uma criança vai nascer num berço católico se o pai não vive a fé? Se nunca pregou, se nunca ensinou uma Ave Maria no berço? Se a criança cresce, a primeira coisa que pegou na mão foi um celular, um cala a boca aí, fica aí, cala a boca e não me enche a paciência, e fica aí teus joguinhos. Mas a palavra de Deus nunca foi anunciada. Como pregar sem ser enviado para isso? Mas tem uma palavra mais forte na primeira leitura, que é uma
uma citação do profeta Isaías, e aqui é sério demais. Senhor, quem acreditou em nossa pregação logo? A fé vem da pregação. O que é isso? Pregação. Pregação de um padre, pregação de um leigo, pregação de um catequista. Eu não falei aula de catequese, eu falei pregação de um catequista, pregação de um membro da comunidade, pregação de um pai de família, pregação de uma mãe. A fé vem pela pregação, a fé entra pelo ouvido. Será que a gente se dá conta disso? E nosso Senhor perguntou: será que quando eu voltar, eu vou ainda encontrar fé nesse mundo? Estão tirando os crucifixos. Tem católico que não faz questão de ter isso em casa. Não é capaz de amar um presépio. Antigamente até era caro um presépio, vamos ser honestos, porque as coisas não eram industriais. Hoje, meu filho, com imitation por aí, não vou entrar em detalhes, que eu não quero confusão, mas não te custa ter um pequeno presépio, simples, não precisa ser caro, você encontra por aí. Fazer da tua casa, não tem um presépio, agora no advento, fazer alguma coisa para lembrar, Natal é Jesus. Caramba, eu não sei o que está acontecendo. Aí a família vai para o buraco, aí entra na depressão, aí outro entra nas drogas, aí o outro mas não tem alicerce nenhum. Acabei de ler uma matéria agora, no Japão, em outubro, no Japão, mais um número maior de mortes em outubro por suicídio do que pelo Covid. A fé vem pela pregação. É por isso que eu insisto tanto, e a gente insiste em trazer bons pregadores. Eu não estou fazendo uma homilia de autojustificação, de trazer padres pregadores, leigos pregadores, religiosos pregadores, bispos que preguem. Por isso que a gente está de madrugada na Evangelizar, na rádio, a gente não para. Mas ao mesmo tempo, você vê que eu não estou falando fazer uma retroreferência da obra Evangelizar. Eu pergunto: qual a última vez, pai, que você pregou para o teu filho? Mas eu não sei pregar. Bom, meu filho, se não sabe, aprende. Pede a Deus. Hoje eu comecei no rádio. Quem perdeu, ainda dá tempo, se assistir hoje não vai acumular. Eu estou fazendo a leitura orante da primeira carta aos Coríntios. Quem acompanhou? E eu peguei o capítulo 12. Sexta-feira eu falei o capítulo 12, de 1 a 4. Sábado foi do 5 até o final dos dons e carismas. E hoje, sem pressa, vou retomar os dons carismáticos do Espírito Santo. E hoje eu peguei a primeira coisa, que o primeiro dom do Espírito Santo, dom carismático, que não é o dom da crisma, o dom vindo pelo dom do Espírito Santo na crisma, é um a mais, de 1 Coríntios capítulo 8, capítulo 12, versículo 8, sobre a palavra de sabedoria. Mas como está faltando isso? Palavra de sabedoria, para saber sair da situação. Mas aí eu já não vou pregar, porque você vai acompanhar no rádio. Mas eu vou pregar todos os dons e carismas, cada dia um pouquinho. De novo, a fé vem da pregação. E a pregação se faz pela palavra de Deus. Mas eu não tenho conteúdo. Mas você tem a palavra? Você lê a palavra? Você estuda a palavra? Você medita a palavra? Se não há subsistência, se não há conteúdo na mente e no coração, é difícil trabalhar. Do nada é difícil. A fé entra pelo ouvido.
Veja, meus irmãos, aí depois você lê lá no aplicativo. Aí vem o Evangelho. E aí falo de Santo André. Daí a importância que a igreja dá aos apóstolos. Aqueles que Jesus escolheu para anunciar na vida, nos gestos, no martírio, na morte, na pregação. Eu falava que hoje o texto é de Mateus, que fala da vocação de André. Mateus descreve assim: Jesus caminhava pelo mar da Galileia e viu dois irmãos, André e Pedro. Pedro apóstolo, Pedrão. Chegou e disse: venha, eu vos farei pescadores de homens. E eles largaram as redes e saíram. Andou mais um pouco e encontrou os filhos de Zebedeu. Venham. E eles estavam consertando a rede. Imediatamente largaram o conserto da rede e seguiram o Senhor. 4 apóstolos chamados. Repito: André e Pedro, João e Tiago, filhos de Zebedeu. Mas o Evangelho de São João, e não há contradição, no Evangelho de São João capítulo 1, eu diria que Mateus escreve o final da vocação. João, o evangelista, ele escreve o processo de André. E é bonito. Qual é o processo do vocacionado? Ele era irmão de sangue de São Pedro, mas foi o primeiro que encontrou o Senhor, João lembra. Porque André era discípulo de João Batista, não confundam as coisas. Eu falei que no evangelista João, vocês conseguem entender? Porque é muito nome de João. Você vai dizer: mas por que tanto nome igual? É igual Maria. É igual, tem muita Maria, muito João, muito Pedro, muito Yeshua, Jesus. Não era um nome exclusivo. Então eu estou falando que o evangelista João fala que André era discípulo do primo de Jesus, João Batista, o último profeta. E foi ele que João Batista disse: vá até Jesus, vá até ele e pergunte se ele é o Messias. Ele foi. E foi a ele que Jesus disse: venha ver, observe, enxergue. Gente, essa busca. André representa um aspecto que é importante nós percebermos isso. Por isso que eu falava dessa busca de Jesus. Eu quero encontrar o Salvador, eu quero encontrar a razão da minha vida, eu quero encontrar motivação dos meus dias, eu quero encontrar um sentido de eu viver. É essa busca, não sei se você entende, essa gana, essa ânsia. Eu estou procurando sinônimos para aquilo que a gente não sabe dizer, aquilo assim: eu quero mais, chega de mais do mesmo. A nossa vida tem uma hora que você vai ficar enjoado das coisas. Tem uma hora que vai começar, se a gente não encontra esse mais de Santo Agostinho, esse mais de São Francisco, esse algo mais, a pessoa não fica feliz. E eu falava: gente, o que a gente quer? Você vai nos países, você fala que dinheiro vai trazer isso, vai nada. Olha o índice de suicídio. Eu falei do Japão, mas os estudos mostram nos países ricos agora na pandemia o alto índice de suicídio também aqui no Brasil. Então não é isso que vai dar resultado. Às vezes alguém de uma alma sensível que está aqui comigo sabe o que é esse algo mais.
que os apóstolos procuravam. Voltando a André. André foi esse discípulo que foi e viu. Primeiro, nós hoje seria de pedir: Senhor, me dá essa ânsia, me dá essa paz inquieta, me dá, Senhor, esse buscar-te, que é tão fácil encontrar aquele que quer ser encontrado. É fácil encontrar aquele que quer ser amado, Jesus. É impressionante. O segundo passo é que André encontrou. Certamente ele encontrou quando João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vai, André, vai. João evangelista, João Batista disse: vai, é ele. Mas é impressionante que João evangelista diz assim, que André, depois que encontrou o Senhor, segundo passo, saiu correndo e chegou para o irmão de sangue, Pedro, que era irmão de sangue, e disse: encontramos o Senhor. Até me arrepia. Quando ele diz isso, quando João relata isso, e João conta que isso aconteceu às 4 horas da tarde, sinal que foi marcante. Quando a gente lembra a hora em que aconteceu, é porque aquilo foi marcante na vida da gente. Tem coisas na minha cabeça que eu lembro os minutos de coisas que aconteceram, hora, dia, porque foi importante. Para ele foi tão importante que ele conta que foi às 4 horas da tarde que ele encontrou Jesus e saiu correndo dizer para o irmão: encontrei, a minha busca cessou, a minha ânsia resultou num encontro maravilhoso. Eu encontrei meu Salvador. Meus irmãos, falando de Santo André, a gente devia perceber isso: busca, encontro, anúncio. É verdade que André aparece na multiplicação dos pães, em outros textos, mas eu queria ficar com esses aspectos. E o último, só para terminar, André, ele é padroeiro de muitos países, inclusive na Rússia, o patriarcado da Rússia, Romênia, Ucrânia. E ele foi lá para a Ásia Menor e lá para aquele leste europeu. Ele foi missionário lá. Como diz a primeira leitura, a fé entra pela pregação e a pregação pela palavra. Como acreditar se ninguém me ensinou? Como reconhecer que Jesus é o Senhor se ninguém me anunciou? Ele foi. Segundo a tradição, por motivos de inveja, como sempre, perseguição, ele foi condenado a ser crucificado. Impressionante, né? Jesus crucificado. E impressionante porque Tiago e João sempre tiveram uma primazia, tiveram um destaque. Nos grandes momentos de Jesus, Jesus nunca escolheu quem primeiro nele acreditou. Horebe, da transfiguração, em vários momentos, em curas, estava lá Pedro e André, Tiago. Bom, Jesus crucificado, Pedro crucificado, mas pediu para ser de cabeça para baixo. Não se achava digno de ser igual a Jesus crucificado. André também foi crucificado, mas ele pediu que a crucificação dele fosse em forma de X. Morte horrível, que é por
assim, amarrada, depois corta-se, eram toras, corta-se uma parte do que amarrava e é arrebentado. E por que um X? Porque em grego, Cristo, Jesus, X, Cristo, queria morrer pelo Cristo Senhor. Hoje, abrindo essa segunda-feira da primeira semana do Advento, dai-me, Senhor, a ânsia de encontrá-lo. E uma vez encontrado, que eu anuncie, e se preciso for, morrerei por ti, Senhor.